Nos últimos 6 meses, algo extremamente grave aconteceu longe dos holofotes e quase ninguém está falando sobre isso. Mais de 50 bilhões de dólares em pagamentos internacionais ficaram simplesmente travados entre fronteiras. Não por fraude, não por falta de dinheiro, mas porque governos decidiram transformar o sistema de pagamentos global em uma arma geopolítica. Empresas reais, com contratos legítimos, mercadorias entregues e obrigações cumpridas, viram seu dinheiro entrar em um limbo burocrático. Enquanto isso, bancos centrais e ministérios das relações exteriores travavam disputas políticas que não tinham absolutamente nada a ver com aquelas transações. E agora vem a parte que quase ninguém te conta. Enquanto esses bloqueios aconteciam, o volume de pagamentos processados por protocolos neutros, como o XRP, cresceu 230%. E não, isso não aconteceu porque o preço subiu. Não foi por hype no Twitter, não foi por especulação. Isso aconteceu porque empresas que precisavam mover dinheiro entre países em conflito simplesmente não tinham outra opção. A adoção real está acontecendo em silêncio, longe das manchetes, impulsionada por necessidade operacional, não por narrativa de mercado. E aqui está o ponto crítico. Existem 3 eventos já programados para os próximos 11 meses que vão multiplicar esse problema. 3 momentos em que o sistema financeiro tradicional tende a falhar, não por erro técnico, mas por decisão política. E quando isso acontecer, a migração para alternativas neutras será forçada, não opcional. Se você não entende o que está acontecendo agora, vai perceber a mudança quando já for tarde demais para se posicionar. Se até aqui isso está fazendo sentido para você, presta atenção. Esse tipo de análise não aparece na mídia tradicional e nem nos canais que só falam de preço. Se inscreve agora no canal porque menos de 10% de quem assiste está inscrito, e são exatamente essas pessoas que chegam antes quando a mudança acontece. Deixa o like, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para quem ainda acha que tudo isso é só especulação. Aqui a gente analisa dinheiro, geopolítica e infraestrutura real, não hype. Agora, volta comigo porque a próxima parte explica por que 2026 pode ser o ponto de virada definitivo para o XRP. Neste vídeo, vamos analisar exatamente como as crises geopolíticas estão transformando o XRP de um ativo especulativo em infraestrutura crítica. Quais eventos específicos podem acelerar essa transição em 2026? E por que os dados de adoção real contam uma história completamente diferente daquela mostrada apenas nos gráficos de preço? Esse tipo de análise pode mudar totalmente sua visão sobre quais ativos realmente capturam valor quando o sistema tradicional começa a falhar. Durante quase 70 anos, o sistema global de pagamentos funcionou porque existia um acordo silencioso: não politizar o dinheiro. Países podiam entrar em guerras comerciais, ter conflitos diplomáticos, trocar sanções pontuais, mas o sistema de liquidação continuava funcionando. Bancos processavam pagamentos até entre países inimigos, porque separar comércio de política era conveniente para todos. Esse consenso foi quebrado no momento em que os Estados Unidos mostraram ao mundo que controlar o dólar e o sistema SWIFT oferece um poder maior do que qualquer exército. Em fevereiro de 2022, o congelamento de 300 bilhões de euros em reservas russas enviou uma mensagem clara para mais de 50 bancos centrais ao redor do mundo. Essas reservas não são realmente suas. Desde então, todos passaram a jogar o mesmo jogo. A China bloqueia pagamentos se não forem feitos em yuan. A Europa congela transações com base em sanções secundárias. Países do Golfo ameaçam cortar liquidez de quem não apoia suas alianças estratégicas. O recado é simples: pagamentos viraram arma geopolítica. O resultado é um sistema financeiro fragmentado, onde cada pagamento internacional virou um risco político. Empresas agora precisam de advogados especializados em sanções para validar transferências. Bancos recusam transações perfeitamente legais porque o risco de compliance ficou alto demais. O custo de fazer negócios internacionais explodiu, e não por razões econômicas, mas políticas. E é exatamente nesse cenário que o XRP se torna estruturalmente valioso.
Não apenas porque é mais rápido ou mais barato, embora seja, mas porque é neutro, não pertence a nenhum governo. E essa neutralidade passa a ter um valor exponencial toda vez que o sistema tradicional falha. Os dados dos últimos 6 meses mostram uma realidade que o mercado ainda não precificou. Segundo a Ripple, em dezembro de 2025, o volume processado via On-Demand Liquidity, ODL, usando o XRP, cresceu 230% apenas no segundo semestre. O mais interessante não é o número total, é onde isso está acontecendo e por quê. O corredor México-Estados Unidos, historicamente um dos mais estáveis do mundo, viu o volume via XRP triplicar entre julho e dezembro de 2025. O motivo? Tensões migratórias levaram bancos a apertar controles de compliance de forma extrema. Transferências que antes levavam 2 dias passaram a demorar mais de uma semana. Empresas de remessas migraram para o XRP não por ideologia, mas por sobrevivência. A alternativa era perder mercado. O mesmo padrão apareceu no corredor Filipinas-Golfo Pérsico. Com o endurecimento brutal das regras anti-lavagem na segunda metade de 2025, bancos começaram a rejeitar qualquer transação minimamente suspeita. O volume via XRP cresceu mais de 450%, porque os provedores precisavam manter velocidade mesmo sob escrutínio máximo. Isso não é marketing, isso não é narrativa, é a adoção forçada por falha do sistema tradicional. Sempre que o sistema falha, por razões políticas, ocorre uma migração imediata para alternativas neutras. E o XRP está capturando boa parte desse fluxo porque reúne 3 vantagens ao mesmo tempo. Liquidação em cerca de 3 segundos. Custo inferior a 1 centavo por transação. Integração com mais de 300 instituições financeiras. Mas aqui está o ponto que a maioria ainda não enxergou. As crises geopolíticas não vão diminuir, elas vão acelerar. E cada nova crise transforma o XRP, pouco a pouco, de um ativo especulativo em infraestrutura crítica. Estamos em janeiro de 2026 e existem 3 pontos de pressão geopolítica com datas confirmadas que devem gerar tensão massiva sobre o sistema de pagamentos global ainda este ano. Não são hipóteses vagas, são eventos reais com consequências previsíveis. Junho, eleições para o Parlamento Europeu. Pesquisas mostram partidos eurocéticos ganhando força em França, Alemanha e Itália. Se conquistarem influência significativa, as tensões internas sobre política monetária e coesão financeira vão aumentar brutalmente. Empresas europeias não querem abandonar o euro, mas precisam de planos de contingência caso o sistema se fragmente. Agosto. Renovação das sanções dos Estados Unidos contra o Irã. As sanções secundárias devem se expandir para qualquer banco que processe pagamentos ligados ao petróleo iraniano, mesmo indiretamente. Bancos asiáticos terão que escolher acesso ao mercado americano ou relações comerciais com o Irã. Quem tentar manter ambos precisará de sistemas que não passem pelo SWIFT nem pelo dólar. Novembro. A Argentina precisa pagar 17 bilhões de dólares ao FMI. Se não pagar, entra em default. Se entrar em default, o risco de contágio financeiro na América Latina aumenta drasticamente. Corredores de pagamento ligados à Argentina já estão construindo infraestrutura alternativa para manter liquidez mesmo em caso de colapso bancário local, e o XRP está entre as principais opções avaliadas. Esses eventos não são especulação, eles vão acontecer. E cada um cria incentivos claros para migrar para sistemas de liquidação que não colapsem quando um governo falha. A pergunta final é: como isso se traduz em valor para o XRP? A resposta está em entender a diferença entre adoção especulativa e adoção operacional. Quando um ativo é usado para especular, seu valor depende de narrativa. Quando é usado para liquidar pagamentos reais, seu valor depende de volume. Em 2023, cerca de 70% do volume do XRP era especulativo. Em 2025, segundo a Messari, esse número caiu para 52%, ou seja, 48% já é volume operacional real.
Se essa tendência continuar, o XRP pode se tornar majoritariamente operacional nos próximos 2 anos. E quando isso acontece, a volatilidade tende a cair, porque surge demanda estrutural constante, não apenas ciclos de hype. Para investidores, isso muda tudo. O XRP deixa de ser uma aposta em narrativa e passa a ser uma aposta em infraestrutura. Infraestrutura não explode da noite para o dia, mas cria pisos de valor mais altos e sustentáveis. A pergunta que fica é: você acredita que as crises geopolíticas vão forçar a adoção de sistemas neutros como o XRP? Ou os governos vão fragmentar o sistema em blocos regionais controlados? Comenta sua visão. O xadrez geopolítico moderno não se joga com mísseis, ele se joga com pagamentos. E quem controla os pagamentos, controla o século XXI. A questão é: os governos vão permitir que um protocolo neutro vença essa partida? Agora, junta tudo que a gente analisou até aqui. Mais de 50 bilhões de dólares em pagamentos travados em apenas 6 meses. Um crescimento de 230% no volume operacional do XRP longe do hype. E 3 eventos geopolíticos com data marcada em 2026 que vão pressionar ainda mais um sistema que já está no limite. Isso não é teoria. Isso não é promessa. Isso é fricção real no sistema financeiro global. O mercado ainda insiste em olhar para o XRP como se fosse apenas mais um ativo especulativo. Mas os dados contam outra história. O XRP está migrando silenciosamente para o papel de infraestrutura. E infraestrutura não faz barulho quando nasce. Ela só fica óbvia quando falha, ou quando você já depende dela. A grande pergunta não é se o XRP é rápido, barato ou eficiente. A pergunta real é: o mundo vai aceitar continuar usando um sistema de pagamentos que pode ser desligado por decisão política? Cada sanção, cada congelamento de reservas, cada pagamento bloqueado empurra governos, bancos e empresas para a mesma conclusão: neutralidade tem valor. Isso não significa que o XRP não tenha riscos. Fragmentação regional, CBDCs, decisões regulatórias, tudo isso existe e pode limitar essa transição. Mas ignorar o movimento estrutural que está acontecendo agora é cometer o mesmo erro de quem nos anos 90 achava que a internet era só mais uma moda. Quando o mercado perceber que parte relevante da demanda por XRP não é especulativa, mas operacional, a forma de precificar esse ativo muda completamente. E quando isso acontece, não há manchete avisando, não há contagem regressiva. A mudança simplesmente já aconteceu. Se você quer continuar entendendo como geopolítica, dinheiro e infraestrutura estão redefinindo o poder econômico global, se inscreve no canal Cripto com você, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que tudo isso é só sobre preço. Aqui, a gente não corre atrás do hype, a gente antecipa o movimento. Nos vemos no próximo vídeo.